Antes de mais nada, queria agradecer nossos parceiros da Glossa Comunicações, nossa querida Glossa Soluções em Idiomas, perdão, que está fazendo a tradução para o inglês, já que o KM Brasil está indo para todo o planeta. Queria agradecer a tradutora Denise Cipulo e o nosso querido Rodrigo Correia, que estão fazendo essa tradução. Também gostaria de agradecer nosso parceiro Uninove e toda a equipe da produção aqui que está nos apoiando, né, todos esses dias de KM Brasil. Hoje, na sessão, na paralela, né, temática, né, voltada ao mercado, a gente vai ter o painel de empresas digitais, né, GC como alicerce da transformação digital, e logo depois, né, tecnologias da informação inteligente e gestão do conhecimento. Vou passar para a coordenadora e do tema, né, na SBGC, Empresas Digitais, e moderadora também do painel, Juliana Lima, da Promon Engenharia, que vai conduzir a sessão com vocês e os convidados da SBGC. Muito obrigado, tenham um bom evento, a gente vai se vendo no decorrer do dia. Só um aviso, pessoal, lembrando que a gente lançou a pesquisa Panorama da Gestão do Conhecimento no Brasil, e amanhã a gente vai fazer uma sessão para aqueles que querem colaborar, facilitando, né, multiplicando a pesquisa nos seus estados, cidades e setores. Então, a gente vai conduzir essa conversação para que vocês possam estarem habilitados a fazer essa multiplicação da pesquisa e ser um parceiro nosso. Lembrando que o KM Brasil encerra hoje, mas não encerra na verdade. A gente vai ter novas sessões durante o mês, né? E, se possível, no outro mês ainda. Ju, é com você, sucesso aí no painel. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a SBGC pelo convite. É sempre uma honra, vocês são os queridos e eu aprendo com vocês a cada interação. Obrigada por esse convite. Gostaria de agradecer aos nossos tradutores e aos painelistas que toparam esse desafio de vir aqui falar. A gente não vai fazer uma apresentação, a gente vai fazer um bate-papo com vocês. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Para mim, é uma honra mediar um evento como esse, com participantes desse peso. Eu agradeço também todos os participantes que estão aqui com a gente e os que vão assistir depois, que querem nos prestigiar e entender um pouquinho mais sobre isso. Como que a gente vai fazer? Primeiramente, nossos painelistas vão apresentar seus pontos de vista e depois nós vamos abrir para perguntas. Tá bom? Então, eu vou começar aqui nos apresentando. Eu sou a Juliana, eu sou mãe da Gabi, o pessoal me chama de Julima, e eu sou apaixonada por gestão do conhecimento. Eu não tenho dúvida que é isso que faz meus olhos brilharem, tá? A Érica Braga é diretora de RH da PwC, ela já atuou em áreas de negócio, auditoria, consultoria e é responsável pela área de talentos na PwC. O Oswaldo Bernardo é um engenheiro nato, com foco nas entregas, pragmático e vive o desafio de conciliar as demandas de uma área de operações, as entregas, com a gestão do conhecimento. E o Glauber, que é gerente sênior de relacionamento no LinkedIn Brasil, ele tem sempre o desafio de conciliar e promover a inovação, a eficiência operacional e, com isso, ajudar as empresas a promover a transformação digital. Vocês viram que os nossos painelistas são, no mínimo, interessantes, né? O foco desse painel não é falar sobre as empresas nascidas digitalmente. O que a gente quer aqui é fazer realmente um bate-papo com vocês e contar como que funciona esse processo, como que está sendo, como quem já passou por isso, quais são os pontos principais, os impulsionadores, os desafios, as principais preocupações, alguns pulos do gato, como o pessoal costuma sempre pedir para a gente, né? Então, para começar,
eu gostaria de trazer um pensamento, uma crença que são elementos capturados no dia a dia da Promon. A Promon é uma empresa que quem conhece sabe que é referência em gestão do conhecimento, mas são elementos que são percebidos nas práticas do dia a dia da Promon, nas reuniões de trabalho, nas políticas e práticas e nos posicionamentos da empresa, né? Uma empresa é um sistema vivo, parte integrante de um ecossistema social, econômico e natural, com o qual interage, do qual depende e pelo qual é corresponsável. Esse é um trecho de um livro que chama Corpo e Alma, e que ele traz o reflexo disso do que a gente está falando, né? A gente não está falando de tecnologia, não são só tecnologias, são pessoas, são processos, e por isso que a gente está aqui hoje. Então, eu gostaria de chamar agora a Érica para trazer o ponto de vista dela e compartilhar conosco aqui toda a sua experiência. Bom dia, Ju, obrigada, bom dia a todos. Eu adoro esse livro, achei a frase super, super pertinente, Ju, para a abertura aqui do painel. Então, de novo, agradeço. Hoje, é engraçado, né? Hoje de manhã me perguntaram, eu acordo muito cedo, enfim, né? Tem alguns rituais aí de matinais, e eu estou lendo o meu 6º livro da quarentena. E eu acho que o painel é muito, né, nós vamos falar sobre isso, sobre conhecimento, né, sobre, não sei se pulo do gato, né, mas eu vou trazer aqui um pouco do meu ponto de vista relacionado a pessoas, né, nesse momento todo que a gente está vivendo. Espero poder contribuir de alguma maneira nesse bate-papo, né, porque a sensação que eu fico, né, sempre quando eu participo de eventos assim, né, quando eu falo, eu aprendo muito mais do que vocês que estão ouvindo, né? Porque eu me ouvir também me faz refletir, ouvir outros participantes com outros pontos de vista. Eu acho que essa que é a beleza da coisa, né? A beleza da vida, assim. Então, eu também sou muito ávida por conhecimento, por aprendizado. É uma das minhas... É o que eu mais busco, assim, nessa vida, né? Então, só... falando um pouco de mim, né, eu sou Érica Braga, eu sou diretora de RH de pessoas da PwC, vou dividir aqui com vocês alguns aprendizados, eu vou falar um pouco do que acontece na PwC, né, depois compartilho com vocês um pouco do nosso programa que chama Digital Upskilling, né, que está ligado a, de fato, preparar as pessoas, preparar a sociedade para esse mundo novo, né, esse mundo que não é tão novo mais, a gente fala novo normal, mas não é, tá aí, né, acontecendo. Então, eu vou dividir um pouco dessas coisas com vocês hoje. Eu sou mãe de 3 filhos, então vocês vão vê-los por aí, eles estão em homeschooling, talvez eles venham dar um tchauzinho aqui, enfim, acho que vocês já viram passar e me perguntar alguma coisinha, então peço desculpa se acontecer qualquer interrupção aqui, né, eu tenho a Manu e o Vini, que são gêmeos de 9 anos, a Cecília, que é a minha caçula de 6 anos, e eles têm, né, me preparando para esse bate-papo aqui, eles têm me ajudado muito, me ensinado muito nessa jornada toda digital, né, nesse momento de transformação. Eu li outro dia um post daquela revista Simples, que se conecta muito com essa sensação que eu tenho, sabe, a respeito dos meus filhos e das crianças de uma maneira geral, que fala mais ou menos assim, e que eu uso para a vida, e estou dividindo aqui porque eu acho que serve para a nossa vida também, né? Que a gente tem a crença que as crianças são folhas em branco, né, e que não tem conhecimento de nada, mas a gente esquece que elas são experts em várias competências que a gente está tentando desenvolver agora, né, nesse novo mundo, assim, eles são... Filha, eu tô falando aqui, ó. Eles são presentes, eles são mestres em presença, né, eles são mestres em não julgar, né, em viver na leveza, em escutar, em aprender a todo momento, né, então são competências desse mundo que a gente está buscando, né, e... a gente nasce fora da caixa, né? Outro dia escutei uma pessoa falando nisso, a gente nasce fora da caixa.
e depois pedem para a gente, aí colocam a gente numa caixinha, né? A gente vai se moldando ali com crenças e a sociedade, a família, enfim, vai nos moldando, e depois pedem para a gente pensamento inovador, pensamento fora da caixa. Então, eu acho que eu tenho aproveitado muito os meus filhos e observado muito as pessoas, porque eles ensinam, né? As crianças ensinam mais nesse sentido. Aqui na minha fala, eu vou falar sobre 3 coisas, né? Eu vou dividir a minha fala em três grandes blocos, né? Eu vou contextualizar um pouco dessa evolução, dessa transformação que a gente está vivendo, trazendo alguns dados, estudos, alguns dados de mercado. Eu vou falar um pouco sobre expectativas, né, com base em dados, em uma pesquisa que a PwC fez, e depois eu divido ela com vocês, mas é uma pesquisa que traz expectativa das pessoas, dos CEOs, etc., e depois trazer um pouco de quais as competências que eu acho que a gente precisa desenvolver, né, para esse mundo todo. Então, começar aqui com uma provocação, não sei se vocês conhecem o Ray Kurzweil, ele é um cientista, um pesquisador, né, ele é fundador da Singularity University, que é uma universidade fundada lá na Califórnia, junto com a NASA, com o objetivo de fazer com que as pessoas pensem, né, de forma mais criativa. Ele já fez algumas declarações bastante polêmicas, né, dizendo que a gente está cada vez mais parecido com Deus, né, que é uma declaração muito, muito polêmica, né. Mas, além dessa, né, ele faz várias previsões, ele fez e continua fazendo várias previsões ao longo aí dos últimos anos com relação à tecnologia. E essas previsões, elas têm se confirmado, né. Ele acredita, né, quando perguntaram para ele há alguns anos sobre inteligência artificial e inteligência humana, ele acredita que a inteligência dos computadores vai superar a nossa, né, em algum momento. O cérebro humano, né, ele tem uma capacidade de alguns cálculos, né, muitos cálculos por segundo aí, e essa capacidade nossa, ela não vai se expandir nos próximos 50 anos, né, isso que ele acredita, ela não se expande na velocidade que a inteligência artificial e a tecnologia vem se transformando, né? Então, a expectativa dele, né, o que ele disse, que é uma das declarações polêmicas, é que do jeito que as coisas avançam, em 2029, a inteligência artificial, as máquinas, né, vão atingir a inteligência humana, inclusive a inteligência emocional. E eu não estou dizendo aqui que sim, que não, que eu acredito ou não, mas, de novo, ele tem falado coisas, ele tem trazido elementos que têm se confirmado aí ao longo do tempo, né? Se há 10 anos, né, isso tem acontecido de uma maneira, numa velocidade que assusta, né, que dá menos medo, né? Se há 10 anos a gente estivesse aqui falando, eu estivesse falando aqui com vocês, né, e a gente dissesse o seguinte, eu no caminho da minha casa até o escritório, eu estava sentada no Uber com o meu iPhone, no Airbnb, procurando um lugar para ir passar minhas férias, né? Tudo isso que eu falei de Uber, iPhone, Airbnb, etc., a gente não entenderia nada. E isso a gente está falando de 10 anos atrás. Então, a gente só lembraria das férias, né? Ou só lembraria que ela estava no trajeto de casa para o trabalho. Então, essa velocidade que as coisas têm acontecido, né? Uma velocidade que a gente muitas vezes acha que não vai conseguir acompanhar, né? Então, a gente tem saído de uma inteligência que era assistida, né, que nos ajudou a automatizar tarefas do dia a dia, para, de fato, uma inteligência autônoma, né, que em alguns momentos nos faz ter medo, questionamentos, inseguranças, que faz a gente refletir e falar, nossa, e nós, né, seres humanos, né, parece que a gente está fora do circuito, né? Como as organizações têm visto essa transformação toda, né? Quem que está falando
sobre isso. Como as organizações têm se preparado? Eu tenho visto, né, e a PwC não é diferente, e as organizações que estão aqui não são diferentes, né, cada vez mais a gente coloca tecnologia, né, e no planejamento estratégico das organizações. Transformação digital, conhecimento digital, novas habilidades, vem mudando a visão que as organizações têm, né? Isso a gente não volta atrás, né? A gente não, de novo, é um novo mundo, né? A gente é daqui para frente, né? Então, como é que as pessoas estão vendo essa transformação toda, né? Porque as organizações são feitas de pessoas, né? Então, quando a gente fala com o público em geral, né? Eu falei aqui algumas vezes, a gente tem medo, insegurança, etc., mas também tem muito otimismo por aí, né? Tem uma visão de oportunidade, tem uma visão de crescimento, de desenvolvimento, né? Quando a gente pesquisa, tem uma pesquisa de CEOs que a gente faz ao redor do mundo, né? E quando você traz essa transformação toda, e esse dilema e essa mudança toda para a visão de um CEO de grandes organizações, a gente entrevistou mais de 200 mil deles, 51% deles afirmam que as pessoas não estão preparadas para esse novo mundo, né? Que há uma escassez de mercado, né? 84% desses muitos CEOs dizem que eles vão precisar de novos talentos, pessoas preparadas de uma maneira diferente, né? Então, de novo, 51% afirma que não tem, né, esse talento, 84% deles diz, olha, eu vou precisar preparar, né? E 45% desses CEOs dizem, eu já tenho um planejamento de desenvolver as pessoas, né? Desenvolver as pessoas que fazem parte dessa organização, né? Da minha organização. Então, as habilidades técnicas e as experiências, o que a gente tem visto hoje, elas são necessárias, óbvio, ninguém está dizendo isso, mas os atributos mais importantes para o sucesso, para o engajamento nas profissões, né, para a melhor experiência dos nossos clientes, enfim, tudo isso que a gente tem discutido são, de fato, traços de personalidade, são habilidades pessoais, né? Quais são essas habilidades? Resolução de... né, e aí tem um relatório do World Economic Forum que é muito interessante para ler, né? Quem não leu, vale muito a pena, que traz quais são as habilidades e as competências que a gente tem que desenvolver. E quando eu falo a gente, eu falo eu, Érica, estou trabalhando nisso, cada um de nós deveria estar trabalhando nisso, mas as organizações também têm um papel fundamental em ajudar, né, em apoiar os profissionais, as pessoas, a desenvolverem essas competências, essas habilidades, né? Somos protagonistas, então, voltando um pouco na fala, né, da Ju de pulo do gato, eu acho que não tem pulo do gato, né? Eu acho que tem muita dedicação, tem muito protagonismo, tem muita liderança de nós mesmos e liderança das nossas pessoas no desenvolvimento dessas habilidades, desse conhecimento, né, disso que faz diferença, né, nas organizações e na sociedade. Então, voltando para o tema das habilidades, o que as organizações têm buscado, o que eu acho que o que eu acredito que a gente tem que buscar e que vai fazer diferença, né? Resolução de problemas complexos, né? Então, a gente precisa estar apto a desenvolver problemas diferentes, né, de complexidades diferentes no ambiente de trabalho, ter flexibilidade, elasticidade mental, resiliência, que é uma palavra aí chave, para enfrentar problemas que a gente nunca enfrentou, né, problemas novos, pensamento crítico, né, então hoje, o que eu enxergo como pensamento crítico, eu acho que é fazer perguntas o tempo todo, muito mais do que saber respostas, a resposta certa, que eu não acredito muito em respostas, né, não acredito muito em certo e errado, né, eu acho que é uma habilidade super importante hoje, é saber fazer pergunta, né, fazer pergunta, usar a lógica, usar o raciocínio,
perguntar o tempo todo, né, para entender onde a gente quer chegar. Criatividade, né, gestão de pessoas, né, então a gente liderar a gente, mas liderar os outros, né, as pessoas, conhecimento, né, quem detém o conhecimento? São as pessoas, né, então a capacidade de gerir pessoas é um elemento fundamental hoje, né, para um profissional. Faz parte do desenvolvimento da inteligência emocional, né? Colaborar, né, em um ambiente de trabalho, né, quando a gente fala de gestão de conhecimento, é compartilhar conhecimento, né? Ter habilidade interpessoal de fazer com que isso aconteça, né? A gente está aqui num evento compartilhando coisas, colaborando uns com os outros, né? E eu entendo que isso não só faz diferença dentro de uma organização, mas na sociedade, de novo, eu acredito muito no papel que nós temos de mudar, nós, iniciativa privada, de mudar a sociedade, mudar o mundo em que a gente está inserido, né? Inteligência emocional, julgamento e tomada de decisões com base em dados e fatos, né? Então, essa é uma outra habilidade. Orientação para o cliente, negociação, né, técnicas de negociação, poder de negociação ainda é uma habilidade muito, muito necessária, que depende de seres humanos, que, né, depende da interação, do diálogo, da escutativa, de argumentação, de persuasão. Então, outra habilidade aí que a gente precisa, interpessoal, que a gente precisa desenvolver, precisa ter cada vez mais aguçado. E flexibilidade, né? Flexibilidade aí, capacidade de aceitar opiniões diferentes. Então, abrir espaço para novos horizontes, se relacionar com outras pessoas de outras crenças, outros backgrounds, né? Outras condições familiares, sociais, etc. Então, acho que essa mensagem que eu queria dar, assim, eu entendo que hoje, né, de novo, falei aqui, sou de uma organização de serviços profissionais, em que o conhecimento está nas pessoas, né, eu falo para as minhas pessoas, para o meu time, né, o que a gente vende, o que a gente entrega é conhecimento, né, então, ter todas essas habilidades desenvolvidas, relacionadas principalmente a habilidades socioemocionais, é o que faz a diferença hoje, é o que eu busco nas pessoas do meu time, é o que eu busco como organização, porque tecnicamente, o técnico, eu acho que a gente é mais fácil de ensinar, é mais fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é um pouco mais fácil de ensinar. Hoje, o que eu acho que é mais desafiador no mundo que a gente vive é, de fato, o soft skill, né, que no final das contas é bem hard de conseguir, e que máquinas e robôs, apesar de, né, eu ter começado dizendo lá que o Ray diz que as máquinas vão nos substituir, inclusive com inteligência emocional, eu não acho que as máquinas vão substituir a nossa capacidade, né, como seres humanos, né, de se relacionar e de mudar de fato o mundo, de transformar e de se adaptar a esse mundo novo que a gente está vivendo. Então, acho que é um pouco disso que eu queria trazer. E, de fato, o pulo do gato, para mim, é dedicação, é investimento, é colaboração, é ter mente aberta, é ter curiosidade, é ter escuta, é ter empatia, é se colocar no lugar do outro, né? Enfim, é tudo isso aí que a gente tem escutado falar. Espero ter Érica, com certeza, de alguma maneira. Contribuiu muito. Quero dizer que tem algumas mães que estão se identificando e que estão gostando de ver as crianças no KM Brasil. Isso é importante. Eu fiz uma provocação aqui, falando da questão do pulo do gato, né? Que o pessoal sempre pergunta pra gente, mas me dá uma dica, né? Como que eu encurto o caminho? Qual que é o pulo do gato? Me fala as 10 coisas, os 10 primeiros passos.
e não há, né? Então, acho que foi importante essa sua colocação. Não há pulo do gato, né? Há dedicação, eu acho que há intenção. É a intenção de colaborar, a intenção de se desenvolver, porque a transformação digital, muitas empresas, muitas pessoas imaginam que o investimento tem que ser no desenvolvimento de uma ferramenta, no investimento em tecnologia e eu aprender uma tecnologia nova, e não é só isso, né? É muito mais. A gente está falando de pessoas, né? De mindset, de questões culturais, né? Da forma como a gente interage, né? Eu anotei aqui algumas coisas que você falou, que a PwC vem de conhecimento, né? É isso, e o conhecimento está nas pessoas. Então, a gente está falando de um conjunto, né? Temos processos, temos ferramentas e temos ali pessoas, né? Pessoas e pessoas que a gente precisa desenvolver. E só que todas essas competências, depois a gente vai falar um pouquinho mais, que você falou, nós realmente estamos virando super-humanos, né? A gente olha quanta habilidade, quantos conhecimentos que a gente precisa desenvolver, né? Quantas coisas. E está muito ligado isso com a intenção. Eu quero mesmo fazer parte disso? Ou eu vou ficar parado reclamando que está mudando, né? O que eu vou fazer, de fato, para imergir, né? Para entrar nessa questão da transformação digital. Obrigada aqui pelos seus pontos. Eu vou só, eu sei que passou o meu tempo, mas só complementar aqui, que eu acho que é super importante o que você trouxe, e uma das coisas que faz diferença para mim, né, e talvez algumas pessoas, essa busca por autoconhecimento, né, que às vezes parece clichê, né, mas é aceitar essa coisa do super-humano. Não somos, né, não somos. Somos imperfeitos, né, porque acho que a gente às vezes fica buscando aí uma perfeição, não somos, nem nunca seremos, né, acho que a gente tem que se conhecer pontos fortes e fracos. As organizações têm um papel fundamental em nos ajudar nisso também, né, disponibilizando conhecimento, ferramentas, mas se a gente não quiser, não adianta, né? Ou você não optando, né? Eu tive um chefe que falava o seguinte: se você não está opting in, você está opting out, né? E é uma questão de escolha, né? Se eu não quiser, não adianta a organização me disponibilizar 1000 coisas, a terapeuta falar alguma coisa, porque terapia eu indico para todo mundo, análise para todo mundo, para se conhecer, mas não adianta, se a gente não quer se mover, né, se a gente não quer se desenvolver, ninguém vai fazer isso pela gente. Perfeito. Aí, pegando esse gancho, Oswaldo, a Promum, ela é uma empresa, né, cuja inovação está no seu DNA, mas já se trata de uma jovem senhora de 60 anos, né? Como que é isso, né? Conta um pouquinho para a gente dos seus desafios e vamos amarrar com essa história que a Érica trouxe das competências e da questão de aceitar que o erro existe, né? Nós somos humanos, nós erramos, isso é uma coisa que você sempre traz, né? A questão do fail fast. Então, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bom dia a todos, bom dia, Ju, bom dia, palestrantes, pessoal, os participantes. Primeiro, em nome da Promon, queria agradecer o convite, né, a SBGC, na figura aí da Juliana Lima. A gente, né, da Promon, gosta muito de participar para aprender, né, então a gente gosta desses eventos. E aí, pegando um pouco que a Érica comentou, né, a cultura da Promon é muito essa questão do ecossistema, né? A questão de... eu acho que um evento desse é importante para a sociedade, independente de ser bom para a Promon, para a PwC, para a Érica, para o Oswaldo, para o Glauber, mas é bom para a sociedade, né? É bom para a sociedade brasileira e para a sociedade como um todo. Então, parabéns pelo evento, né? Já vou responder, tá, Ju? Mas aí, falando um pouco de Promon, né, acho que é importante, às vezes tem pessoas que não nos conhecem, né? A Promon é uma senhora de 60 anos, esse ano a gente faz, né, com muito orgulho, 60 anos. Posso falar porque eu estou lá desde estagiário, então tenho muito orgulho da Promon, né?
Só para me apresentar, sou Oswaldo Bernardo, sou diretor de operações da Promon, tenho 2 filhos também, eu tentei me fechar aqui no escritório para não deixar eles, né? Tenho um filho de 8 anos, uma filha de 4, e essa etapa da pandemia tem trazido diversos desafios, mas sempre é bom de uma reunião na outra descer, fazer uma cosquinha na filha, brincar um pouquinho com o moleque, subir correndo para a reunião, né? Dar tira um pouco a questão do dia a dia. Então, só se escutarem algum grito, não é nada, é só minha filha brincando com o cachorro, tá? Então, mas voltando na Promon, então a Promon aí é uma empresa que está fazendo 60 anos, que atua no mercado de engenharia, de gestão de projetos, de implantações. É uma empresa também de prestação de serviço e solução integrada, né? Atua aí em diversos ramos, desde infraestrutura, energia, óleo e gás, mineração, né? E aí, pegando um pouco do que a Érica falou, que a Juliana falou, eu estou pegando aqui uma frase de dentro, né? Acredito que seja que o conhecimento é a principal matéria-prima para forjar as melhores soluções para os clientes, tá? Então, assim, no final do dia, realmente o que a gente trata dentro da Promon é que o conhecimento é que gera valor para o cliente, né? Como a Ju já disse aqui no começo, eu sou muito pragmático, né? Até pela função. A gente, né, na Promon, né, essa velha senhora de 60 anos, a gente tem aí alguns conceitos que são fundamentais, tá? Que é a gestão do conhecimento, tá? E não pela gestão do conhecimento como, né, pela beleza do próprio tema, mas porque isso traz resultado, tá? Isso traz... ela é fundamental. O presente, né? E aí, pegando um pouco como a Érica comentou, quem conhece um pouco melhor sabe que eu sou muito focado no presente, né? Eu brinco que eu tenho que viver o presente, aprender com o passado e planejar o futuro, mas o presente é o core, né? Então, eu vejo, né, GC como um pilar para as entregas né, hoje e para planejar o futuro, tá? Então, é muito importante, né? A Promon aí tem aí, né, quem conhece um pouquinho melhor, até recomendo, a Ju comentou do livro Corpo e Alma, a Érica também, tem aí conceito guia, tem a Carta de Campos do Jordão, que foi a carta na fundação da Promon, né? E essa questão de gestão do conhecimento, essa questão do valor, né, de ser uma empresa aberta, uma empresa que valoriza o ser humano, muito, está na nossa cultura, né? Então é engraçado que para a gente isso é natural, né? Mas voltando ao tema do painel, né, e pegando um pouco o que a Érica comentou, a velocidade hoje é muito grande, né? Você tem aí a gente que está fazendo entregas, né? Uma solução tem que ser aprimorada e tá muito focada nessa velocidade hoje, né? A competição é global, né? Você não tem mais uma questão de competição em São Paulo, no bairro, na verdade você está competindo com o mundo inteiro. Esses dias eu recebi um e-mail de um software, eu aceitei via LinkedIn, aí pegando um pouco do Glauber, né? Conversamos um pouco por mensagem, marcamos uma reunião. Aí eu estava agendando o horário da reunião, né? Falei, pô, mas da onde é essa empresa, né? Porque, né, hoje em dia, né, a questão da localização física não é tão importante. É uma empresa da Lituânia que vende software de energia solar, tá? Então, assim, é um negócio, né? Qual que é o horário para a gente poder... Então, a velocidade está muito rápida. E aí tem uma outra questão que a gente tem visto também muito, é que tem muita informação, muito dado. Não vou nem falar informação, tem muito dado, né? A gente, hoje em dia, né, se você quiser, você passa o dia inteiro vendo coisas, escutando coisas, mas, né, como que a gente peneira isso? Como que a gente, né,
pegando aí que muita gente está aproveitando essa etapa da pandemia para fazer culinária, como que a gente pega todos esses dados e gera valor, né? E aí, volto a dizer, né, meu pragmatismo é como que eu gero valor para o cliente, né? A Promon hoje, a gente é muito focada em customer centric, ou seja, como que eu gero valor para o negócio do cliente. E isso, né, é muito importante para que a gente possa, de fato, sobreviver nesse mercado. Então, GC, por que eu acredito que ela é um pilar, né? E estou falando isso, né? A Promon participa desse tema há muito tempo, né? E tem aí uma experiência grande que eu tive a oportunidade e a riqueza de absorver, né? Então, GC, ela literalmente fundamenta para que os processos sejam corretos, para que as ferramentas sejam adequadas e que a gente consiga ter a velocidade adequada, né, para as mudanças. Não adianta a gente achar que vai, né, conseguir fazer numa velocidade da luz, mas também se você ficar parado, você morre. Então, como que você tangibiliza isso, né? Eu aqui, eu vou contar uma história, eu gosto de história, quem me conhece, eu gosto de fazer analogia, que é um fato real, é um caso que a gente fez na Promon, né? Que aí a gente vai passar por alguns conceitos, né? E aí, por último, eu vou falar um pouquinho da pergunta da Ju, né? Do erro, né? Porque às vezes, né, antigamente, aí é engraçado, porque a Érica comentou, né, das pessoas, mas as gerações são muito diferentes, né? Eu estava numa apresentação do PMI no ano passado e foi feita uma apresentação sobre gerações, né? Aí vai desde o texto de 10 páginas ao emoji, mandando, né, o recado por emoji, e como que isso, né, dentro de uma operação se funciona. Então, eu vou dar um exemplo rápido aqui, né, antes que a Ju brigue comigo, que é o que a gente tinha uma oferta, né, um serviço que a gente presta para os nossos clientes, que levava um mês para ser realizado. Esse era nosso negócio. Era um serviço, tal, ele fazia em um mês e custava X. Com o avanço da tecnologia, a gente tem lá o processo de inovação, tal, a gente conseguiu fazer esse mesmo serviço com maior qualidade, com menor custo, em 2 dias. Só, pô, mas 2 dias? 2 dias. Fizemos em 2 dias. Fizemos um piloto, né, e funcionou. Pô, legal, funcionou. Observação, nem sempre todos os pilotos funcionam, tá? Isso é normal e é bom aprender e trazer a lição aprendida disso. Fizemos um piloto. Aí, o que acontece? Hoje, na Promon, a gente tem um portal interno que chama Promon Connection, que é uma rede social, tá? O pessoal usa no computador, mas eu uso no celular, né? É aplicativo, eu entro lá, puta, a hora que eu estou olhando alguma coisa, olho no celular. Aí a equipe que estava fazendo esse piloto, né, que era na obra, não era aqui, não era em São Paulo, postou no Promo Connection. Ou seja, com isso, houve um compartilhamento de todo o conceito, né, que estava por trás daquele piloto. Pô, legal, né? Então, primeiro ponto foi, a gente desenvolveu um processo, não chegou a aprender ainda, mas foi evolutivo e desenvolveu para toda a comunidade. Então, postou no Promo Connection, que foi uma sugestão que o nosso CEO, que é de tecnologia, que é o Carlos Pingalilho, trouxe. E com isso, aí, legal, tal. Mas como que eu faço para aquilo, né, aquele serviço, se tornar uma prática da empresa, né? Uma prática de fato e que isso gere conhecimento para a empresa. Aí saiu no Promo Connection, né, chamou minha atenção, eu chamei a equipe que estava trabalhando nisso, vamos conversar aqui, vamos fazer um encontro de disciplina. O que é encontro de disciplina? O Promon tem várias comunidades de práticas que são por disciplinas, né, mecânica, civil, né? Pegamos lá a disciplina de civil, que era o caso, e fizemos uma apresentação, e entrando no in-out que a Érica comentou, né, é muito engraçado, quando você motiva, que tem um propósito para as pessoas,
a maioria entra no IN, né? Quando você manda fazer, puta, não, aí... Mas, né, e aí isso, para gerações, isso vai mudando exponencialmente, né? Nosso pessoal falou, pô, muito legal isso, né? Vamos entender. Aí, na comunidade, né, no encontro de disciplina, discutiu-se e teve 2 vetores, né? Pô, vamos fazer essa prática, né, em todos os projetos? Vamos. Então, aí, como sempre, né, alguém tem que ser o chato da turma. Eu falei, pô, mas legal, vocês estão falando que vão fazer em tudo, né? Muito, muito bom, mas como vai fazer? Né? Quais são os parâmetros? Como que eu, né, tangibilizo isso para o cliente? Então vamos fazer um normativo, né? Aí foi até engraçado, um dia a gente estava numa reunião, eu de disciplina, ele falou assim, vamos fazer normativo, né? Eu sou do tempo ainda, né, tinha um livro branco, que do jeito que eu entrava na empresa, tinha 3 livros brancos que você tinha que ler absurdamente aquilo, né? Aí a gente falou, pô, mas se a gente fazer um normativo em livro, hoje em dia, né, o cara está acostumado com o YouTube, né? Depois que eu aprendi a mexer no Minecraft com um tutorial que meu filho disse, na época tinha 6 anos, virou para mim e falou, pô, eu não sei jogar Minecraft, filho. Eu falei assim, pô, mas por que você não entra no tutorial e vê o que deu, bugou? Falei, primeiro que eu não sabia que era bugar, depois, né, você vai aprendendo o linguajar do... Então eu virei para o pessoal que estava na reunião, eu falei, pô, legal, vocês querem fazer em Word? Não, ninguém vai ler esse negócio, né? Então a gente discutiu, né, qual era a forma de fazer o normativo. Então hoje a gente tem normativo em Word, que são coisas mais técnicas que precisam ter uma leitura mais densa. Tem normativos que é em PowerPoint, tem normativo que é vídeo, tem normativo que é um falando assim, vai acontecer isso. E funciona, entendeu? Porque hoje em dia é muito mais rápido. Então, aquele exemplozinho que a gente fez, que era 30 dias, virou 2 dias, teve a disciplina, discutiu, motivou, engajou as pessoas, postou, fez o normativo, mas beleza, tudo isso é lindo, maravilhoso, mas de forma objetiva, como que eu trago novos clientes de negócio? Né? Tem um link entre operação e comercial. E aí a gente fez a apresentação para os caras da área comercial, falou, você está vendo esse serviço aqui que custa 100? Agora dá para você vender por 20. Por 20? Pô, o cliente vai ficar maravilhoso, tal, não sei o quê. Tá legal. E mais do que, sabe aquela margem nossa que era pequenininha? Nossa margem aumenta, porque, né, se a gente consegue fazer mais barato e melhor. Tá, legal. E como que funciona isso? Então, a gente fez esse modelo, explicou para o comercial e passou esse conhecimento, que agora já não era mais daquele grupo que era piloto, que era o grupo, né? Isso já estava tangibilizado para a empresa, já estava, né? Era um conhecimento da empresa, e passou para a comercial. E aí, nesse modelo, a gente vendeu, porque a gente era mais barato, né? Então, assim, eu consegui ter uma qualidade na primeira entrega, consegui gerar novas entregas. E aí, quando eu fui no kickoff com o cliente, a primeira pergunta que ele falou assim, pô, mas esse trabalho vai levar 1 mês, né? Ele falou assim, não, vai levar 2 dias. 2 dias? Mas vocês têm isso internamente? Temos. A experiência do cliente foi assim, né? Nossa, parecia, né, rock and science. E é um negocinho assim, honestamente falando, não preciso... Então, mas por que eu contei essa historinha, né? Para mostrar as várias etapas, né? A etapa do piloto, a etapa de adquirir esse conhecimento, a etapa de compartilhar esse conhecimento com a empresa, compartilhar, né? Mas não é compartilhar assim só, né? Hoje, né? Tem a pandemia, tem as ferramentas de TI, tem muita coisa legal, né? Tem muita coisa boa. Então, a partir do momento que a gente compartilhou com a empresa inteira, gera propósito, gera comentário, gera discussão. Aí, pô, mas isso tem que ser tangibilizado. Como que eu faço para passar isso para a empresa? Então, e aí, né, volto a dizer, eu estou enchendo o saco com essa questão de valor, porque hoje em dia a maioria, você vai para a maioria dos executivos e fala, qual que é o ROI disso, né? Como que você, né? Então, assim, quando a gente faz esse modelo, e por que GC é fundamental? Não adiantava nada, aquele piloto que foi lindo, maravilhoso, se tivesse ficado ali naquele cantinho, né? Então, eu como, né, responsável por operações,
Hoje eu vejo o GC como, volto a dizer, a garantia da qualidade presente, que eu gero satisfação para o cliente, que eu gero resultado, mas como a velocidade é tão grande, eu preciso da GC para o futuro para me poder planejar para que a tecnologia que vem, que modifica processo, que modifica, seja corrigida, né? O pior dos mundos é você mudar, né? Trazer ferramentas, trazer novas metodologias e não mudar o processo. Se você fizer o mesmo processo que você fazia antes, você vai ficar mais ineficiente, não eficiente. Então, acho que esse é um ponto importante, tá? E aí eu estou pegando a minha colinha, né? Mas, pô, legal, tudo isso é lindo, né? Mas como que a gente faz isso? Eu parei, né? A gente parou o carro para poder fazer isso? Não. No final do dia, um desafio que a gente tem, as entregas precisam ser feitas, as empresas continuam tendo que operar, né? Então, um conceito que a gente tem muito dentro da Promon também hoje é que a gente tem que ser ágil, mas não no sentido, né? Hoje em dia todo mundo fala de ser ágil, né? Mas no conceito de fail fast, né? Kick win, né? Tem coisas simples, tá? Às vezes a gente fala, puta, preciso, né, fazer um projeto de 5 anos para transformar a minha empresa em gestão do conhecimento. Tá errado, né? Se você pensar assim, tem coisas simples que dá muito impacto, tá? E aí eu aprendi né, dando cabeçada, a gente fez uma pesquisa a gente na Promon, como disse, tem uma comunidade de prática, né, que é a disciplina, e a gente faz encontro mensal, né? E teve um período que a gente reduzida no encontro, né? E foi impressionante quanto esse encontro, né, mensal tinha um valor que era absurdo, tá? Quem olhava de fora falou, um encontro na hora do almoço, que eles chamam de, né, aquilo gerava um propósito muito grande. Então, ter a questão que pequenas coisas podem gerar grandes retornos é muito importante nisso. E um conceito, Ju, para mim acabar aqui, que eu estou no passado do tempo, para deixar o Glauber falar um pouquinho também, é o Feel Fast, tá? Valor no cliente e gera piloto e vê se dá resultado. Não deu resultado, aprendeu, tá? Não é para que você... Aquilo já foi válido para você ter uma lição aprendida, retornar para o processo e acelerar. Deu certo, pivota, traciona e bota em escala. Então, acho que esse é o minha sugestão final. E o autoconhecimento que a Erika falou é fundamental, tá? Acho que é autoconhecimento, né? E mais do que isso, pensar na sociedade. Uma vez eu estava numa reunião com um ex-diretor da Promon, que já está aposentado, e a gente tinha 2 soluções, tá? Tinha uma solução que era bom para o cliente, mas não era bom para a sociedade, mas não era o máximo, e tinha uma solução que era excelente para a sociedade e não tão bom para o cliente, tá? Ele virou para mim e falou assim, lembra da carta de Campos do Jordão? Eu falei, lembro. Faça o que é melhor para a sociedade, que naturalmente vai ser melhor também, tanto para a Promon quanto para o cliente. Então, só fica essa última frase aí para você, Ju. Eu posso fechar aqui. Obrigada. Desculpa, obrigada, Oswaldo. Você trouxe alguns conceitos super importantes, né? Você falou da questão do carro, o carro está andando e a gente está se transformando, né? Ninguém pode parar o carro e falar assim, deixa eu fazer uma reforma aqui e me preparar. Não, né? Essa preparação é com tudo acontecendo. Você trouxe o conceito do quick win e do fail fast, uma questão que eu acho que é fundamental, que está ligada com a cultura e com o propósito, né? Hoje, nós somos movidos muito mais por propósito, né? Se a gente olhar as novas gerações, assim, o que as move é o propósito, né? Eu não entro numa empresa para trabalhar só porque eu preciso do dinheiro no final do mês. Não é só isso, né? Tem uma questão de identificação do que gera valor para o meu cliente, do que tem valor para mim enquanto indivíduo, né? E o quanto eu acredito nisso. Aí eu queria pegar aqui esses cases que você colocou, foram incríveis para o pessoal ver um pouco da prática. Você ali falou na sua fala
sem falar muito de gestão do conhecimento, você trouxe várias práticas que quem é profissional de gestão do conhecimento sabe que isso está no sangue, né? A gestão do conhecimento é uma coisa que está na veia. São comunidades de práticas, são lições aprendidas, todo esse contexto. Glauber, agora a gente vai deixar você falar. Você que é o cara que promove a inovação, que traz a eficiência operacional, resultados através da transformação digital e que trabalha em uma empresa que é nascida digitalmente, diferente dessas histórias que a gente está contando, mas que por conta da sua atuação, você acaba interagindo com muitas outras empresas de diferentes setores e segmentos. Eu queria que você contasse para a gente o que você tem percebido com relação ao mercado e como que o mercado está enxergando essa transformação. Bom dia, pessoal. Bom, primeiramente, queria agradecer pelo convite, a Ju, ao Fernando, parabenizar mais uma vez pelo evento da SBGC. Eu acho que o tema, qualquer tema de transformação, né, em geral, sempre vai trazer muita complexidade nas discussões, né, e não existem receitas simples ou respostas simples para temas que são profundos e complexos, né. Então, parabéns e obrigado, um prazer poder participar desse painel aí, junto com a Érica e com o Oswaldo, tá? A minha visão, né, acho que assim, dentro do LinkedIn, eu tenho uma atuação, claro que ela é localizada, né, eu estou dentro de uma linha de negócio que são soluções para talentos, mas eu acabo trabalhando em linha não só com pessoas de recursos humanos, mas com outros stakeholders também, de comunicação, outras empresas que têm tomado de decisão, né. Eu vou passar aqui, acho que algumas informações são interessantes, né, para a gente poder se atualizar e talvez assumir e entender o que já está acontecendo, mesmo se a gente não perceber, sem a gente perceber muito. E, claro, a minha visão, depois eu vou colocar um pouquinho aqui do que eu tenho de contato com o mercado, que ela é bem diversa, né? Assim, tudo que eu vou colocar aqui também é bastante pragmático e empírico, tá bom? Acho que, assim, pegando esse gancho, né, de que eu estava falando de quando você vai conduzir algum tipo de discussão de tema, sobretudo falando de transformações, sempre vai esbarrar numa questão que é a gestão do ser humano. O componente humano, ele está inserido em qualquer tipo de discussão que a gente venha fazer, né? Então, até em linha com a frase que você colocou no início aqui da nossa discussão, né? As empresas são organismos vivos. Por quê? Porque são feitas pelas pessoas, né? Então, acho que a primeira coisa tem a ver com isso. E o mundo digital, né, tal qual está posto hoje para nós, né, ele aconteceu numa velocidade bastante assustadora, como todo o desenvolvimento tecnológico, né? Pegando um pouquinho do gancho do que a Érica comentou, as pessoas muitas vezes foram engolidas por esse processo, e o que eu estava falando, muitas vezes a gente não tem a consciência que a gente já está engolido. Então, assim, transformação digital não é uma tendência, isso não é novidade, isso já está sacramentado, né? Ou seja, a transformação digital não é mais uma escolha, é só uma questão da gente discutir de que forma que eu vou fazer. Então, tem empresas e cenários, claro, respeitando-se as particularidades do mercado na qual a empresa está inserida, a própria natureza da operação da companhia, você vai ter uma curva de maturidade, de adoção nessas transformações mais avançada e menos avançada. Mas o movimento está sendo encampado de uma maneira massiva já há muito tempo, né? Eu trouxe alguns dados aqui só para ilustrar, isso não é dado de LinkedIn, é um estudo chamado Socionomics, é público, tá? Mais de 50% da população mundial hoje é abaixo dos 30 anos já. Tem algumas pesquisas que foram realizadas que 53% dos millennials preferem perder o olfato, ou seja, um sentido, em detrimento de perder um dispositivo tecnológico, né? Estão falando de mobile, principalmente. 2/3 das pessoas elas já se informam por redes sociais, ou seja, as nossas decisões de compra ou decisões de carreira, não sei, qualquer tipo de mecanismo de decisão, ele já é massivamente influenciado pelo mundo digital, seja um impacto que você recebe de algum anúncio ou algum tipo de conteúdo que ele vai te influenciar, sabendo um pouco do seu comportamento de consumo, né? Então, assim, eu acho que existe esse cenário já instalado aqui, né? E falando de Brasil, particularmente, o Brasil tem uma posição de bastante destaque nesse cenário todo. Uma pesquisa chamada Global Web Index, isso é do Hootsuite, também ela é pública, mostrou que o Brasil ocupa a segunda colocação no consumo diário de internet. Hoje aqui no Brasil são praticamente 9h30 das 24 diárias despendidas dentro da internet, ou seja, a gente está online de alguma forma. E dessas 9h30, 3h30 delas estão despendidas dentro de redes sociais. Então, assim, só vem corroborando um pouco do que a gente tem percebido com essas pesquisas, né? Agora,
como que a gente se coloca, como que eu me percebo nisso, como que eu percebo o outro nisso, como que eu faço a gestão dessas pessoas, né? Acho que é muito mais a gente se apropriar do que já está latente, do que já está existente, né? Além de, óbvio, né, a gente sempre vai ter um gancho para trazer para o ambiente corporativo de discussões. A gente vai falar de ROI, a gente vai falar de eficiências, de automação, mas que vai além disso, né? É trazer um fomento à inovação, um fomento à promoção desse tipo de discussão. Vamos trazer esse tema na mesa, né? Então, sempre com a ótica de lembrar que é fundamental a gente olhar e monitorar o human touch, né? Acho que o toque humano dessa história toda, o tempo todo a gente tem que estar atento com isso, né? Porque o gerenciar uma transformação, o gerenciar uma ferramenta nova, enfim, vai passar por eu gerenciar uma pessoa, e cada pessoa ela tem uma história de vida, cada pessoa ela tem uma forma de perceber a mudança, né? Cada pessoa tem um processo de adoção, uma forma de consumir conteúdo. Tem gente que é mais analítica, né? O Oswaldo comentou um pouco. Tem gente que consegue absorver numa leitura técnica, tem gente que precisa de recursos audiovisuais, enfim, ter essa consciência e encampar esse tipo de movimento, né? Então, aterrissando até um pouco mais de forma mais pragmática, a gente discutiu em outros momentos já, né, Ju, ao longo dos trabalhos aqui na nossa parceria, tem alguns pilares que são, acho que, fundamentais, né, que eles fundamentam mesmo essas bases. Acho que o primeiro deles, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar nessa introdução, e pegando o gancho do que o Oswaldo e a Erika colocaram, é uma questão de comportamento, é uma questão de postura, né? Então, eu vou falar de soft skills, que é, de novo, eu vou insistir, é o human touch, é o human feeling. Como que eu vou endereçar isso? Então, vai partir, em primeiro lugar, de eu fazer essa compreensão. Por quê? Talvez o segundo principal pilar seria a postura nesse tipo de cenário da liderança. Eu desconheço, agora trazendo um pouco da minha leitura aqui, né? De todos os cenários que eu tenho contato, de empresas, sejam de serviços profissionais, empresas de tecnologia, varejo, indústrias de bens de capital, enfim, eu atendo indústrias químicas, bens de consumo, tudo. Sempre eu visualizo que aquelas que encampam os primeiros passos da transformação digital sempre vai partir da liderança. Não existe, eu não me lembro de ter experimentado uma transformação digital massiva, né, por excelência, se ela não é colocada, não me entendam mal, de uma forma top-down, né? Então, assim, por que isso, né? A liderança, ela gera, em primeiro lugar, o exemplo, né? A liderança, ela gera a sensação da urgência, ou seja, você é quem que vai inserir nas pautas prioritárias da companhia, né, esses temas. Isso parte da liderança e, no limite, porque toda transformação digital ela envolve investimento massivo, né? Então, acho que a infraestrutura que tem para você poder permitir a transformação digital, ela precisa de investimento, seja um investimento do conhecimento. Então, eu tenho que entender o meu público, fazer pesquisas, entender como é que eles percebem, em que momento eles estão, para eu tentar desenvolver alguns programas de treinamento e desenvolvimento e trazer essa capacitação, né, tentando abrir essas discussões e implementar esses novos conceitos. E no outro lado, o outro ponto de encontro, em relação às plataformas. Né? Então, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de analytics. Então, eu trabalho muito com People Analytics, por exemplo, marketing de performance, internet das coisas, né? É uma série de coisas que vai ser necessário você adquirir tecnologia e saber utilizá-la, né? Oswaldo comentou isso muito bem. Esse é um outro ponto para mim que é fundamental. Dados. Não existe uma transformação digital se você não tem o contato com o dado, mas o dado por si só, ele não quer dizer muita coisa. Né? O dado ele precisa ter um componente de interpretação, ele precisa ser tratado, ele precisa ser interpretado em análises inteligíveis ao ser humano e aplicadas ao propósito do teu negócio, certo? Então, a gente precisa não só trazer as ferramentas, mas precisa ter alguém para fazer esse insight, conectar o dado com o mundo real, a partir dali eu trazer algum tipo de ação. De novo, qual que é o grande componente de diferencial que eu visualizo aqui? O human touch, o toque humano. Né? Então, a liga, né, acho que a grande cola dessa história toda sempre vai ser o ser humano, e eu concordo com a Erika. Eu não acredito que a inteligência artificial, a automação, a robótica e tudo mais, ela vai sobrepujar essa questão do feeling humano. Né? A capacidade de se processar dados é uma coisa. Agora, a cola necessária para eu trazer o dado com um insight aplicável a uma realidade de negócio, acho que só o ser humano vai continuar tendo a capacidade de fazer isso por um bom tempo, né? Eu espero. E acredito que seja dessa forma, de novo, baseado no que eu tenho aqui de empírico, né?
Outros pontos que são muito importantes, que eu falei da prioridade, da questão da postura, da liderança com a sua priorização, de infra, de capacitação e educação, é a gente começar a visualizar já um segundo passo e tentar identificar nesse conhecimento da sua audiência ou do seu público, isso através de muita conversa e de pesquisas, né? E tentar entender quem daquelas pessoas ali daquele grupo podem ser os meus campeões, né? Podem ser os meus multiplicadores, né? Porque aí você fala de um corpo de lideranças que está te gerando exemplo, está colocando a pauta como prioritária, está conseguindo aprovar investimentos para você encampar e capitanear estruturas de novas plataformas de análise de dados, etc. E você começa a ter a necessidade de massificar e cascatear isso através da sua organização. Isso só se dá também através do apoio de líderes e multiplicadores, tá? E por fim, também acho que é uma coisa que a gente tem que sempre pensar, e tem cada vez mais tudo a ver, que é a experiência, a jornada, né? Em primeiro lugar, dos seus colaboradores, candidatos, talentos, você tem que pensar na jornada, na experiência que você está gerando para os seus talentos, obviamente com os seus clientes, né? Então, o LinkedIn também trabalha muito customer-centric, né? Então, eu acho que isso é fundamental e, óbvio, os seus fornecedores. Então, toda a sua superfície de contato, ela vai gerar uma experiência, né? Isso vai impactar os seus processos, você vai impactar os processos deles. Então, isso também é uma forma de você medir com a velocidade dessa adesão, né, a velocidade com a qual essa transformação ela vai ser aceita, porque também tem essa questão, acho que isso é muito importante. Né? Eu posso fazer um monte de coisas, fazer investimento, tem um monte de gente tentando implementar novas regras e novos movimentos, se eu não tiver adesão, você não consegue levar a cabo. Entende? Então, eu acho que esses 4, 5 pilares aí que eu coloquei, acho que eles acabam trazendo o que eu vejo de principal nos movimentos mais avançados, em evolução ou iniciando, né, de transformação digital dentro dos diversos mercados que eu atuo. A pandemia, eu acho que ela trouxe eu não vou colocar a palavra oportunidade, que seria muito desumano, né? Eu acho que ela trouxe muita tristeza para todo mundo, né? É óbvio, mas ela forçou, né? Acho que ela trouxe aí, acelerou um pouco alguns processos de transformação digital nesse cenário, né? O LinkedIn soltou uma pesquisa global, ela não está tão atualizada mais, o corte é de março para abril, mas assim, você visualiza que 54% dos líderes respondentes dessa pesquisa, eles já estavam muito habituados já a conduzir eventos virtuais, ou seja, cada vez mais trazer discussões ou exercer o seu trabalho num ambiente virtual em detrimento do ambiente físico, né? E mais de 45% deles já entendem essa mudança como algo definitivo, né? Então, independentemente do que vai acontecer, do momento em que essa vacina, tomara que venha logo, né? A hora que ela chegar, eu acredito que essas transformações elas vão estar embedadas mesmo no DNA e no comportamento das pessoas e das organizações. É muito mais a gente tentar entender depois cada caso, né, com a sua situação, e fazer ajustes que sejam necessários para a operação. Porque tem operação que você tem que ter um componente físico, né? Não dá para fazer absolutamente tudo no virtual. Mas eu acho que já é uma grande transformação, acho que já é um movimento que ele foi acelerado, ele veio meio que a forceps para você poder parir essas células, e eu não sei, foi duro, está sendo ainda, eu visualizo que, acho que muito mais agora, a partir de julho, meados de julho, eu senti um grande movimento de retomada na atividade, porque até esse período, até junho, final de junho mais ou menos, eu sentia uma certa apatia, medo, paralisação do mercado com o qual eu tenho contato. Né? Eu acho que é muito em função dessa adaptação, desse entendimento, que passa, de novo, não é questão de eu ter aqui uma estrutura dentro da minha casa, de eu ter uma conexão de banda legal, de eu estar habituado com o Zoom ou com outra ferramenta. Acho que não é só isso. Eu, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, entender o que esses sentimentos estão me causando e como é que eu vou separar a minha vida profissional da pessoal e como é que eu vou passar a ser produtivo, né? Então, nessa mesma pesquisa, 36% dos respondentes, isso não é só de liderança, já se sentiram mais produtivos. Aí cada um tem um pouco da sua particularidade. Isso é uma média, é uma estatística, né? É uma generalização. Acho que ela mostra para a gente uma certa tendência, né? E, de novo, eu vou insistir. Acho que eu abrir a minha fala colocando um pouco disso, né? E vou fechar colocando isso de novo. O Human Touch, ele é indispensável, né? Então, passar por uma gestão de transformação e uma gestão do conhecimento, né, ela passa sempre por entender e gerenciar, né, os anseios dos seres humanos, tá bom? Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria colocar aqui. Espero ter contribuído um pouquinho além, porque a Érica e o Oswaldo já trouxeram grandes contribuições. Eu tentei ocupar algumas lacunas aí, também à luz do que eu tenho de vivência,
E é isso, agora está contigo de novo, Ju. Vamos ver como é que a gente avança nessas discussões. Tá com a gente agora. Olha só, Glauber, é muito interessante esses pontos de vista que você trouxe, falando dos pilares, né, para essa transformação. O que você está trazendo é uma questão de cultura, né, de cultura digital também. E embora a gente fale muito sobre a transformação, né, e essa transformação, concordo com você, toda transformação, toda mudança dói. Dói porque crescer dói, né? Porque envolve sempre perda. A gente ganha, mas a gente está abrindo mão de um monte de outras coisas e isso tudo foi muito acelerado pela pandemia e a gente não estava preparado, né? Então, nós fomos forçados a ir num ritmo que talvez não fosse o que naturalmente a gente agiria, né? Então, esses pontos que você trouxe, acho que foram fundamentais. A gente já está recebendo algumas perguntas, então eu queria endereçar aqui com vocês. Fiquem à vontade, eu vou fazer a pergunta, um pode ir complementando o outro, tá? Aqui é um bate-papo mesmo. Vocês trouxeram os três na fala de vocês, e isso gerou uma certa preocupação, que é natural, né, por parte dos nossos participantes, que é assim, primeiramente, estão dando parabéns pelas explicações de vocês, né, todo mundo gostando bastante. Uma das perguntas é a seguinte, ela é feita pela Dilza Maria da Câmara, e ela pergunta assim, se é possível as empresas aproveitarem seus colaboradores e desenvolvê-los nas habilidades que eles não têm, ou se a tendência é substituir os velhos pelos novos. Érica, conta pra gente, acho que o Glauber consegue aqui, acho que todos vocês, né, conseguem falar um pouco sobre isso. A tendência das empresas é trocar os profissionais, eu não vou chamar de velhos, mas assim, os profissionais mais experientes pelos novos? O que o mercado quer é de fato esse sangue novo ou não? Fala pra gente um pouquinho. Pergunta boa, né? Polêmica. Vou trazer o meu olhar aqui, depois do Glauber e o Oswaldo complementam, né? De novo, não tem certo ou errado, tem o jeito que a gente, cada um, né, olha para o tema. Eu não acredito em substituição, não, do novo pelo velho, nem de gerações, assim, sabe? O que eu olho é que somos diferentes, diversos, com capacidades e habilidades, competências, talentos, o nome que a gente der, diferentes, né? Eu acho que o foco hoje é fortalecer, né, ou potencializar aquilo que a gente tem de forte, né? Porque eu, Érica, tenho habilidades, mas tem certas coisas que, por conta da minha característica pessoal, habilidades, etc., que eu não vou desenvolver, né? Então, o Glauber tem coisas, e o Oswaldo tem coisas que são muito melhores do que eu, e eu não adianta eu ficar buscando aquilo que eu não tenho, né? Mas esse é o olhar que eu acho que a gente tem que ter como organização. É óbvio que tem que ter um mínimo de habilidade ali, dependendo da posição que você ocupa, etc., né? Não estou dizendo que, eu não tenho isso aí e nunca vou olhar para isso, não é isso, né? Mas se eu não tenho uma habilidade, eu não vou ser mestre nela como o Glauber que já tem isso nato, né? Então, eu acredito muito nisso, no desenvolvimento das nossas, no fortalecimento, né, na valorização do que a gente tem de melhor, né? E isso o autoconhecimento traz, e as organizações de mais sucesso, o que eu acho é que elas conseguem identificar isso nos seus colaboradores, o que a gente tem de fortaleza, e colocar as pessoas certas nos lugares certos. Acho que isso que é o sábio, né? Eu vou trazer a minha realidade, adoro falar isso, né, dos filhos. Eu tenho 3 filhos, eu tenho gêmeos, que é uma realidade que é muito interessante, que nasceram com 1 minuto de diferença e são totalmente diferentes. E não adianta eu ficar falando, o seu irmão é melhor, eu tenho uma aqui do meu lado, esperando para fazer uma pergunta de matemática. Você é melhor numa coisa... Você é melhor numa coisa e seu irmão em outra, né? E ficar buscando isso. Acho que eu tenho que fortalecê-los. Eu acho que é isso que as organizações têm que fazer. Ju, eu acho que é interessante essa pergunta da Maria Cândida. Acho que a função das empresas, primeiro que eu não acredito aí, como empresa de engenharia, tá? A gente tem aí desde o estagiário que mexe no software super bem,
até o profissional, né, muito experiente, que já passou por várias partidas de planta, que a gente brinca que às vezes o cara chega e fala, aqui vai dar problema, né? Aqui vai dar problema. Eu acho que a grande riqueza, né, compartilhando como a Érica falou, é a diversidade, né? Só o jovem é ruim, tá? Porque, na verdade, você vai ter muita agilidade, muita velocidade, né? Mas se você estiver indo para o lado errado, né, você pode ser o mais rápido do mundo, né? Você vai estar indo para uma direção incorreta. E só profissionais muito experientes também, porque tem que ter uma agilidade. Então, acho que na Promon a gente tem muito isso de tentar mesclar, né, as equipes no sentido de dar conflito de geração, né, tem um monte, né, tem uma riqueza grande aí de discussões, mas o caldo que sai no final é muito bom. E eu concordo muito com a Érica a questão das competências, né? No passado a gente falava assim, não, você tem que ser bom naquilo que você é ruim, né? Que você não tem habilidade. É contra o natural, né? Não faz sentido, tá? A gente, né, como empresa, a gente tem que ser a gente conversa muito na Promo internamente, assim, a gente tem que ser o catalisador, né? Eu brinco que você tem que... Qual que é o seu interesse pessoal? Todo mundo tem um interesse pessoal. O Joãozinho gosta de energia solar. Pô, legal. Ele naturalmente já procura isso. Pô, vai ter um energia solar. Pô, vou pegar ele e vou botar ele no projeto de energia solar. Por quê? Porque a chance daquele projeto ser um sucesso é gigantesca, porque ele, né, aquilo motiva ele. Então, eu acho que a grande função da empresa é conseguir ser o catalisador, saber onde botar, né? Como que nem jogo de xadrez, né? Ou jogo de futebol, ou qualquer outra analogia. Tem que botar a pessoa certa no lugar certo e potencializar isso. Acho que a grande questão da empresa, que trabalha comigo, a Ju, sofre um pouquinho, assim, a gente potencializar isso, não rodar. Né? Eu brinco que a organização sempre tem que botar a régua um pouquinho mais para cima. Para quê? Para que possa ter o desenvolvimento. Não é. Então, acho que isso, ser catalisador é muito importante, tá? E a diversidade, tá? Eu acho que todos têm a sua importância, desde o mais sênior, né? Eu tinha profissional de 76 anos, tá? E tem profissional de 20. Então, assim, acho que... Eu acho que a pergunta é fantástica. Só esse tema já daria um outro painel, né? Acho que assim, pela a vastidão, a profundidade e a relevância que tem hoje em dia. Eu acabo tendo, óbvio, dentro dos projetos que eu desenvolvo com os meus clientes, é um tema que eu tenho muito contato, né? E assim, trazendo um pouco da visão de dentro de casa aqui no LinkedIn, o que eu visualizo é um aprendizado constante, né? É uma empresa muito horizontalizada, né? Então, a gente visualiza em estruturas que são clientes internas ou cross-funcionais, né? Muita diversidade de todas as... diversidade de etnia, de nacionalidade, orientação, gênero e geracional, né? E isso é algo que eu visualizo que enriquece. Agora, saindo de dentro de casa e falando um pouco dos projetos, como é um tema que eu me interesso bastante e acabo colocando muito à mão, tive a oportunidade de ter contato com muitos estudos. Tem estudos que são públicos da McKinsey, da Accenture, da própria Ernst & Young, da DDI, né? Assim, e é o contrário, né? Então, acho que é uma preocupação super legítima, né? Que o pessoal começou a levantar com essa questão, mas eu acho que as boas práticas hoje regem o contrário. Você promover, né, a diversidade, seja na liderança ou dentro da sua organização, e a inclusão, que é você dar vazão para a diversidade, porque não adianta nada eu promover a diversidade se a pessoa não se sente inclusa, né? Isso tem muito a ver com todos os níveis de diversidade e vai impactar crescimento e lucratividade, né? Você consegue potencializar a inovação, você promove engajamento dentro da sua empresa, não tem como, né, você não impactar a sua performance, você enriquece o seu debate estratégico, né, assim, você pegar essa conexão de pessoas que têm diferentes contextos, né, históricos, enfim, você consegue fazer com que esses agentes colaborem cada um com sua visão, elas vão perceber aquilo que está acontecendo de uma forma e você consegue preencher, né, mais lacunas e com isso você refina o seu debate. Através daí você consegue obter melhores resultados, né? Então acho que não é a substituição, é muito mais promover esse encontro e promover a troca, né, de toda essa diversidade que está inclusa dentro de uma organização. Perfeito, gente. Nossa, a gente tem bastante pergunta aqui, mas eu prometo que
o que a gente não conseguir responder aqui durante o evento, a gente consegue endereçar por outros canais, pelo Telegram, eu vou postando, a gente conversa, tá? A Helena Fischer, ela faz as perguntas são todas bem complexas aqui, viu, pessoal? Na percepção de vocês, qual o papel do humano em um futuro com inteligência artificial, robótica e biotecnologia ocupando postos que são das pessoas? Que papel as pessoas têm nas empresas do futuro e como que eu me preparo para isso? Daria um outro grande debate, né? Cada um dos temas aqui a gente ficaria falando por horas, né? Mas vamos tentar dar pelo menos uma pista aqui, uma pincelada no assunto. Quem que pode... Eu vou, depois vocês me... Pode, Glauber, vai. Não, acho que assim, é uma pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que, eu não sei, não há... Tem uma resposta pronta. De novo, não tem como a gente chegar, tá aqui, a receitinha é essa, né? Porque é um tema, além de muito complexo e amplo, ainda muito novo. Porque eu acho que a gente vai entender isso depois, e de verdade, a gente não vai sempre entender ele 100%. Eu não me lembro se foi a Érica ou se foi o Oswaldo. Poucos anos atrás, quando que a gente conceberia que eu estaria fazendo o gerenciamento da minha vida através de aplicativos? Né? Então, assim, a gente previa um monte de cenários, né? De carro voador, teletransporte, sei lá. Né? Mas você não entender que o nível de desenvolvimento tecnológico e transformação seria nesse impacto. Agora, pensando nesse cenário, né, mais aplicado à pergunta de uma substituição da automação, da inteligência artificial e da robótica nos postos que são ocupados pelos seres humanos. Isso já vem acontecendo massivamente há muito tempo. O que acontece é a gente monitorar, entender que vai acontecer uma transformação, e não quer dizer que o ser humano vai ser descartável, porque o ser humano vai passar a ocupar outros espaços, né? Então, outrora, né, coincidentemente, eu tive o início da minha carreira na auditoria, né? Eu lembro de quando eu entrei, né, eu era trainee na Deloitte, e no primeiro treinamento os sócios falaram, aproveita, cara, porque a tua vida hoje é muito fácil. Você tem um sistema estatístico, você tem um sistema para rodar o razão geral do plano de contas aqui e tudo mais. Eu tinha que fazer isso nas charts gigantescas, na unha, né? Então, assim, a figura do auditor deixou de existir? Não. Né? Só mudou a forma, né, que essa pessoa vai atuar. Não tem mais uma necessidade do cara pegar e queimar ali a sua transpiração, né, preenchendo quilômetros de folhas na unha e fazendo conta de cabeça. Né? Mudou a forma de se atuar. Então, eu acho que tem a ver com isso. A gente reinterpretar, né, os locais de atuação do ser humano à luz de novos conhecimentos. Né? Então, o que eu estava comentando aqui da transformação digital. Um dos grandes temas hoje é a análise do analytics, que tanto se fala, né? Mas, beleza, o que é isso? Né? Então, é uma plataforma, por exemplo, o LinkedIn, são 700 milhões de usuários no mundo, 45 no Brasil, tem milhões de empresas e tudo mais. Todos esses componentes geram mais de 20 bilhões de interações por semana. Assim, esse é o famoso Big Data. Né? Você gera um painel gigantesco de data, tá bom, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso ter alguma forma de desenvolver algumas tecnologias, algumas ferramentas para interpretar esses dados. Então, a ocupação do ser humano não é mais processar o dado, é tentar pegar esses dados que estão sendo mais ou menos tratados, transformar em análises inteligíveis e pegar essas análises e interpretar para o meu negócio. Então, você ocupa, né, um outro lugar que sempre vai ser permitido pelo intelecto, pelo feeling humano, pelos esses componentes que o robô, de novo, né, em link com o que eu acabei de falar, ele não vai substituir. Né? A gente vai realmente só se readaptar. Tá? Agora, sim, eu discuti um pouquinho, na minha visão particular, sobre esse tema que é muito amplo. A gente pode chegar até no limite de discutir a renda básica universal, que é um tema que é colocado já como uma grande realidade. A Alemanha acabou de aprovar nessa semana, eles vão testar por um período a renda básica universal, são 1.200 euros por pessoa, sem condições, sem necessidade de se prestar contas. E vão testar, vão tentar sentir como é que é o comportamento. Isso tem muito a ver com essa ocupação cada vez mais massiva da robótica, da automação e da inteligência artificial em postos que seriam ocupados pelo ser humano. Mas a gente ainda vai entender melhor isso no futuro. A gente vai ter que continuar discutindo, interpretando, filosofando, para a gente ver como é que a gente se adapta no mercado. Né? Ou seja, não respondi nada. Respondeu sim, respondeu. Oswaldo, eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que eu acho que essa aqui tem sua cara também. A Letícia Simer está dando parabéns para todos vocês também.
Ela diz que está totalmente conectada ao conteúdo e experiências que vocês estão transmitindo aqui hoje. E a pergunta é a seguinte: qual o primeiro passo para engajar as pessoas num processo de mudança? Quais dicas vocês dariam para equipes híbridas que, em virtude da pandemia, trabalham no presencial e em home office? Eu sei que na sua realidade, lá na Promon, nós temos profissionais trabalhando em diversas regiões do Brasil, alguns de casa, outros em obras, em escritórios do cliente. Você responde essa para a gente? Vou tentar. Ju, obrigado pela pergunta aí, Letícia, que também não é simples. Acho que para engajar as pessoas, né? Aí a Érica, acho que é mais especializada que eu até, mas como operações, o principal ponto é propósito, tá? Assim, por que ela tem que fazer aquilo? Tá? Não porque você mandou, ou porque a empresa quer, ou porque... o principal ponto é assim, qual que é o gatilho, né? Qual que é o que você faz para que ela se motive? E aí cada um tem o seu interesse, tá? Tem o seu... Obrigado, Érica, pelo joinha. Qual que é o seu interesse? Eu lembro que eu estava num projeto, logo que eu virei gestor de projeto, eu tinha um desafio, porque eu tinha que gerenciar pessoas mais sêniores que eu, ou seja, tinham mais conhecimento que eu, né? Tecnicamente falando, não era gestor. E eu lembro que eu tinha um problema com um profissional, né, que era mais sênior, e eu tinha que engajá-lo, né? Como fazer? E aí eu descobri que tinha um detalhe que para ele era importante, que era participar de algumas decisões mais estratégicas do time, que honestamente não tinha, né, não teria nenhum problema fazer aquilo, pelo contrário, eu estaria agregando. Então o que eu fiz? Falei, né, me ajuda aqui, mesmo que era uma forma de trazer ele para o time, né? Quem me conhece um pouco melhor sabe, eu tenho alguns jargões dentro da Promon, né? Brincando, né? Para que as pessoas, a gente está no mesmo barco, estamos juntos, né? Vamos, né? Me ajuda aqui. Se não adianta, né, numa equipe e trabalhar em equipe não é fácil, né? Como a gente falou aqui de pessoas, mas acho que todo mundo tem que estar no mesmo barco, né? Eu brinco muito nisso porque assim, não adianta, o sucesso de um não é o sucesso de todos, entendeu? Eu prefiro ter o sucesso, né? Vou até fazer uma brincadeira, não sei se... eu gosto muito de NBA, né? Ontem jogou dois times, Miami e Milwaukee, e o time de Milwaukee tem muito mais talento do que Miami, tá? Mas Miami ganhou o segundo jogo já do playoffs. Por quê? Porque ele tem um time melhor, porque cada um se doa melhor para que o objetivo comum gere. Então, o engajamento, para mim, assim, muito simples, né? Respondendo rapidamente, tá? Para mim, é gatilho, né? O que faz, né? Eu brinco que assim, o que faz aquela pessoa se motivar? E para que isso ocorra, você tem que conhecer a pessoa, tá? Você tem que ter empatia, você tem que estar no lugar dela, tá? Não é o que você fala, né? Então, você falar com uma mãe, né? Que tem 2 filhos, 3 filhos, um filho, que ela vai ter que ficar numa obra, que é a minha realidade, durante 6 meses e não vai voltar para casa, é quase que, né, é impossível, não vai funcionar, né? Então, eu acho que cada pessoa você tem que saber, e aí não só você, mas as lideranças, né, intermediárias, a Promon é muito horizontal, tá? Eu brinco que isso é uma das coisas que a gente mais tem orgulho, que assim, a gente fala, desde o estagiário, o cara manda um Teams para o presidente, para mim, né, assim, como se... É muito importante que você descubra o que motiva. Se você botar, né, eu brinco assim, se virar a chavinha do IN, pegando o que a Érica falou, né, do propósito, ele vai engajar. E o físico, eu acho que é mais fácil que o virtual, tá? Na minha opinião. Óbvio, se você tiver, porque você consegue ver a linguagem corporal, tá? Não é o que a pessoa fala, né? Isso, para mim, eu sempre fui muito a favor da virtualização, gosto muito, mas o que mais me deixa triste é perder o corredor, que a gente brinca, né? Você perder a reação corporal das pessoas, tá? Então, acho que o time físico, acho que o principal ponto é você também conhecer, né? E a gente tem obras, e a gente faz muito essa questão de, às vezes, para o profissional, né? Chegar no horário na casa dele é importante, ter horário, às vezes, de almoço, né? Tem muitas empresas com virtual, o cara trabalha das 7 às 11 da noite.
hora do almoço é hora do almoço, entendeu? Então, acho que tem que entender, e isso não tem receita de bolo, cada pessoa, essa é a grande riqueza, cada pessoa é única, então... Eu acho que você trouxe pontos muito importantes, né, e não tem receita de bolo e requer muito investimento, né, muita dedicação de tempo, conhecer as pessoas, né, então, eu acho que esse é o segredo para engajar, né, fazer com que todos estejam no mesmo barco, comunicação, acho que comunicação, né, quando você faz pesquisa de clima, quando você pergunta para as pessoas, para as organizações, onde você falha, é na comunicação, né, é tomar algo como óbvio, né, então eu risquei, escorrego de vez em quando, mas risquei o óbvio da minha... do meu vocabulário, porque às vezes eu me pegava pensando, poxa, eu não falei isso de fato, mas não é óbvio. Não é óbvio, pode ser óbvio para mim, mas para o outro não, né? Então, essas sutilezas que requerem tempo de conhecer, né? Talvez, pegando o seu exemplo aí, Oswaldo, uma mãe, né? É difícil colocar uma mãe na obra 6 meses, sem julgamento aqui do certo e errado. Pergunta para ela, talvez ela queira, não sei, né? Uma mãe não quer, não sei. Talvez eu ache que é umas férias, né? Enfim, eu acho que é isso. A gente toma algumas coisas como verdade com base no que a gente acredita e para o outro não é nada daquilo. E aí a gente escorrega e toma decisões que não engajam, né? Então, acho que... E requer tempo, né? Eu acho que o virtual... Eu sempre peço, liga a câmera para o meu time, porque o virtual, ele desafia um pouco mais, né? Mas ainda... eu me sinto mais conectada com o meu time agora em algumas situações, né? Eu acho que a gente está conversando mais, com mais proximidade, vocês estão vendo meus filhos aí correrem para lá e para cá, isso humaniza as relações também, né? Porque às vezes me olham, ou eu olho alguém como, nossa, não é igual a mim, né? Não, mas estamos todos aqui em casa vivendo esse medo, essa pandemia e por aí vai, mas requer tempo, né? Requer o olhar, requer a escutativa. Aqui a gente está entrando até numa outra seara que a gente está falando já de vieses inconscientes, né? A gente, né, coisas que estão muito arraigadas. Glauber, eu tenho uma última pergunta, gente, eu não vou conseguir abranger todas, eu tenho um último pensamento, mas eu acho que a gente consegue aqui, que tem tudo a ver com isso. Glauber, muitas empresas estão passando pela transformação digital, e precisam enfrentar o desafio de vencer a barreira da descrença, da mudança de mindset e do status quo. Como que eu lido com esse cenário? Difícil a pergunta também, né? A pessoa aqui está caprichando. Aqui. Mas essa Como pergunta que eu acho lido que com ela acaba, para respondê-la, eu acho que acaba reunindo um pouquinho de tudo que foi dito até aqui, né? Eu acho que assim, e é basicamente o meu dia a dia, né? Eu até ia citar um exemplo aqui em linha com a pergunta anterior, está muito conectada, né? Eu encontro diversos cenários. Muitas vezes eu tenho um projeto em um cliente que eu tenho exatamente a mesma base instalada do conjunto de soluções. Muitas vezes até empresas com portes correlatos e tudo mais, mas a forma com a qual eu vou desenvolver aquele projeto é absolutamente diferente em cada um dos casos. Porque eu não tenho um script, eu não tenho uma caixinha, né, para que eu vou colocar, essas soluções, é isso daqui, prateleira, entrega. Não, eu preciso porque, de novo, vai ter um componente humano para eu gerenciar. Se eu tenho um cenário de resistência, e a resistência, eu não enxergo nunca a resistência como algo negativo, como algo ruim. Ela é mais um dos desafios que a gente encontra em qualquer tipo de trabalho que você vai conduzir. Mas eu sempre visualizo mais a resistência como uma grandiosa oportunidade, entende? Primeiro, para mim, para eu me desenvolver enquanto profissional, né, e enquanto ser humano, enquanto pessoa, mas também para a própria empresa, porque aquela é a diversidade que tem naquela empresa, aquela é a grande particularidade dela, são as pessoas diferentes que tem ali. Então, o primeiro passo, assim, o número 1, é você colocar no centro da discussão o indivíduo, ou seja, o ser humano. O que a Érica coloca, eu concordo 100%, e o que o Oswaldo colocou muito bem, de você ter a compaixão, de você ter a empatia, de você fazer uma escuta de fato ativa dessas pessoas, é aí que você vai entender como é que eu posso colocar
algum conteúdo e fazer aquela pessoa se sensibilize, né? Seja porque a pessoa ela tem uma visão de PNL, né? Eu olho minha DRE, eu estou olhando bottom line, eu estou olhando margem. Ok, então eu vou tentar mostrar para ele eficiências operacionais de alguma coisa. Eu vou tentar mostrar para ele que o ROI vai ser obtido mais rapidamente se eu for por um caminho específico, né? Esse é um ponto. Outro ponto é o que direciona a pessoa. Não é isso, é como é que eu estou numa relação com a minha liderança, numa disputa aqui muito complicada, eu preciso fazer com que eles entendam. Tudo bem, qual que é o caminho que geralmente você percorre? Não funciona? Vamos tentar outro, porque a pessoa também precisa ser empoderada para entender as outras pessoas com as quais ela tem, porque às vezes a resistência não parte, né, da sua superfície de contato primordial, inicial. Então, acho que vem muito de você conhecer as pessoas. Isso não tem como, né, se não ser fazendo perguntas ou utilizando a conversa e a escutativa para você ouvi-las. E por isso você vai conseguir fazer o mapeamento. Não é fácil, tá, gente? Não é rápido, mas eu acho que existem uma série de ferramentas e metodologias hoje para você coletar a percepção sobre um tema específico dentro de uma organização, seja uma área ou seja na empresa inteira, e com isso você mapear aquelas pessoas que de repente têm um pouco mais de inclinação. Então, acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? E que, de novo, vai ter que ser colocado no centro dessa discussão todo o indivíduo. Tá? Acho que essa é um pouco da visão que eu tenho aqui. Obrigada, Glauber. Gente, a gente já estourou no tempo aqui. Eu compartilho aqui dos comentários. A Rose também mandou uma mensagem. Rose, minha professora, ela foi minha professora, uma querida. Eu também estou com vontade de passar o dia todo aqui conversando com eles. Se eu pudesse, eu não deixava ninguém para nenhuma outra reunião. Mas a gente tem que cumprir o horário, isso não é possível. Então, eu queria deixar um último pensamento aqui. Está todo mundo vendo a minha tela, né? Só um minuto. Sim, Ju. O conhecimento será instrumento de realização dos indivíduos e da sociedade se utilizado de forma compartilhada e consciente. Então, assim, de mensagem final, o que eu queria deixar? Assim, conhecimento não é nada, se ele não for compartilhado. Então, assim, essa é a grande chave. Não basta, conhecimento, ele é poder? Mas ele é o tipo de poder que precisa ser compartilhado para ter valor. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Muito, muito obrigada mesmo. Eu amei estar aqui com vocês. Estou muito honrada. Amei as perguntas. Tem muitas outras. Depois a gente vai endereçar isso. Aqui estão os nossos contatos. E obrigada. É o que eu tenho para dizer para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade, tá? Eu sei que a gente estourou no tempo, mas vamos lá, não tem problema. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo participar. Eu acho que a gente compartilhou aqui um monte de coisa, né? Eu adoraria ficar aqui horas também conversando, ouvindo todo mundo. Foi uma delícia, nem vi o tempo passar, né? E acho que algumas mensagens aí de reaprender rápido, né? Deixar de lado o erro, né? Eu acho que a coisa é reaprender a todo momento. Então, não deu certo, joga fora, reaprende, aceita as novas, faz de novo, né? Ser resiliente e ser protagonista, né? Eu acho que eu acredito, pode ser um pouco poliana, mas eu acredito que a gente pode mudar o mundo, sabe? Com conhecimento, nós como organizações, fazer diferença. Então, eu acho que o conhecimento é o que vai fazer diferença. Obrigada a todos. Vou gravar essa frase para sempre. Eu também queria agradecer aí, acho que foi muito interessante o painel, foi muito enriquecedor as perguntas, né, a discussão. Também gostaria de ficar aqui, é um tema que realmente é muito bom, né? Você não vê a hora passar e enriquece, e acho que é fundamental aí a questão do ecossistema, né, que você trouxe do Corpo e Alma, que é a questão, né, sempre não pense só em você, não pense só na sua organização, mas pense na sociedade, né? Se a sociedade melhorar, vai ser bom para todo mundo. Acho que esse é minha palavra final. E um abraço, se for a Rose Longo, que também foi minha professora, então um abraço para ela também. É isso aí, pessoal. Para mim foi um prazer gigantesco também essa troca. Obrigado, Ju, Érica, Oswaldo e a todos os participantes pelas perguntas. Eu sou suspeito, sou um super entusiasta de tudo que a gente conversou aqui. Também não vi a hora passar. Eu acho que é isso. Talvez este seja um passo importante, talvez um primeiro ou segundo passo importante aí para a gente continuar
buscando mais informações, continuar trocando, os contatos estão à disposição aí para a gente continuar fazendo essas trocas e aprender juntos. Eu acho que a mensagem que eu deixo, somando ao que a Érica e o Oswaldo colocaram e a Ju, estejamos abertos ao novo, né? Eu acho que estende o braço, recebe uma novidade com entusiasmo, né? Acho que essa é a melhor maneira, sem julgamento, né? Com leveza. E nunca esqueçamos de nos colocarmos e colocarmos o outro aí como a principal via, né, de se permitir qualquer tipo de condução de transformação ou de gestão, enfim. Acho que é isso. O ser humano tem que estar sempre no centro de tudo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Fernando, SBGC, eles já estão nos fazendo propostas para a gente continuar essa conversa aqui em outros episódios. Muito obrigada mesmo, sempre muito bom contar com essa oportunidade que vocês abrem para a gente falar desse tema que é paixão aqui, esse domínio que é a gestão do conhecimento. Obrigada, gente. Tchau, tchau.